Fala, gremistada, tudo bem com vocês? Um resumo de notícias aí do nosso tricolor. O Grêmio tá aí com várias notícias, mas nada confirmado, né? Vamos lá. Ontem falou o nome de Thiago Maia. Thiago Maia. Por isso que eu sempre falo para meus amigos que me acompanham aqui, tome cuidado com esses influencers aí, caça-cliques, né? O Thiago Maia tá lá, o Inter tá tentando fazer uma proposta, aumentando o valor, ou seja, um valor de jogador europeu que o Grêmio não teria condições de fazer. E aí, os influencers falaram em Thiago Maia e o Grêmio negocia com o jogador Morelli, jogador do Maringá, que foi emprestado para o Goiás, exatamente, para o Goiás, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro ano passado, pode ser mais um volante pintando no Grêmio como solução, né? Essa diretoria promete tudo e não entrega nada. Com relação a Gabigol. Gabigol é aquela história, por ser amigo do Renato Portaluppi, né, e por ter problemas lá nesse momento no Rio de Janeiro com o Flamengo, começaram a cogitar o nome dele aqui. O Gabigol ganha 3 milhões de reais de salário, galera. E outra coisa, o torcedor gremista é um torcedor que quer respeito. Respeita muitos atletas que vestem a camisa, e o Gabigol, nos momentos que enfrentou o Grêmio, não demonstrou respeito algum. Então, todas as pesquisas que eu vi hoje, todas elas davam 68 a 32, 70 a 30, sempre pelo lado do não. O torcedor gremista não quer o Gabigol aqui. Essa é a realidade. Por quê? Porque o torcedor gremista, além de qualidade, pensa muito também no respeito pela nossa camisa. Respeito esse que, por exemplo, o Luan não teve. Luan, que foi acolhido no Grêmio, ganhou 300 mil reais em 6 meses com um contrato de 50 mil por mês, só treinou, jogou acho que 17 minutos, se não me engano, se apresenta no Vitória da Bahia e diz que não sabe o porquê ele não jogou aqui no Grêmio. Ou seja, cuspindo no prato que comeu, o time que acolheu ele. Respeito muito o Luan, quem me segue sabe o quanto eu gosto do Luan, né? Mas nesse momento, o Luan precisa dar uma avaliada na sua carreira. Haja visto que não deu certo no Corinthians, não deu certo no Santos, e no Grêmio não deu certo. Então a culpa nunca é dele. E agora ele aparece no Vitória, né? E numa oportunidade em ele dizer que o Grêmio deu uma chance para ele retornar a jogar futebol, né? Pôde ficar se preparando e poderia ter uma chance agora no Vitória da Bahia, que também está na Série A. Além de tudo, eu considero que o Luan, depois de 2018, quando ele abandona praticamente a carreira, ele tem sorte. Só joga em clubes de Série A. O Vitória da Bahia está chegando na Série A esse ano e o Luan está lá. Então é isso. O torcedor gremista cuida muito isso. Eu lembro muito do Jonas, artilheiro, na época do Renato, uma das primeiras passagens do Renato. O Jonas sai como artilheiro do Brasileiro, mas xingando o torcedor gremista, né? Por diversas vezes pesquisaram o retorno dele e naquela época onde a internet não era tão difundida, sempre o torcedor gremista não queria o retorno do Jonas, justamente pelo desrespeito que ele cometeu com a torcida. Agora, recentemente, nós temos o Douglas Costa, que pediu para retornar, ou teria pedido para retornar ao Grêmio. A grande maioria dos torcedores está engasgado com aquele tchauzinho, né, no último jogo, onde ele praticamente debochou do torcedor e depois ele quis dizer que foi da imprensa. Ou seja, para jogar no Grêmio, eu falei tudo isso, para jogar no Grêmio tem que entender o tamanho da responsabilidade e do respeito que tem que se ter para jogar nessa torcida. E aqui eu estendo até o nosso co-irmão, tá? Para jogar no Internacional também, aqui no Sul, até mesmo o Atlético Paranaense, Curitiba, os jogadores têm que entender que não é o oba-oba de São Paulo, né? Não é o oba-oba do eixo Rio-São Paulo, onde eles fazem o que querem, né? E saem de um clube para o outro e ficam desdenhando daquele que passaram. A gente tem casos aí de jogadores que vieram para cá e se enraizaram no Rio Grande do Sul, também em Curitiba. Então, tem que ter respeito e eu espero que o nível de jogadores brasileiros, aí quando eu falo, todo esse comentário que eu fiz foi em cima de jogadores brasileiros com identificação, né, com clubes brasileiros. Jogador que vem de fora, uruguaio, argentino, espanhol, francês, que seja, ele não tem uma identificação. Então, para ele, é tranquilo. Né? A gente teve recentemente aí a saída do Suárez, e o Suárez daqui 6 meses ele está seguindo a vida dele e vai lembrar de uma passagem do Grêmio. Ele não criou uma identificação e uma raiz aqui porque ele não é brasileiro. Então,
Galera, pensem bem no que vocês compartilham, né? Sejam realistas, vocês sabem o perfil de jogador que o torcedor gremista apoia e que se sente representado dentro de campo. Tamo junto, siga o meu perfil, comenta se você gostou das minhas opiniões ou se não gostou também, a sua opinião é sempre válida. Aquele abraço.